Cara, a imagem tá tão boa aqui, ó, pra fazer os vídeos, porque eu acho que vai dar pra contextualizar todas as experiências num pau só, sabe? Eu digo, de uma vez só. Nossa, o cabelo da Juliana tá horroroso. Não tem problema, não tem problema. Pessoal, eu tô acessando, tipo, várias memórias pra conseguir mostrar pra vocês que quando a gente não acessa a nossa essência, quando a gente não expressa a nossa identidade e fica tentando se conectar com as outras pessoas simplesmente porque você quer aparentar, ter valor, ou porque simplesmente você quer, sei lá, se conectar, entrar dentro de um grupo, porque você possui alguma marca, alguma roupa de marca, ou enfim, ou você tentar, sabe? Sei lá, desenvolver alguns gostos, tipo, sei lá, vou tomar açaí aqui com o Dior, sabe? Vou ficar postando foto de cafezinho simplesmente porque representa a Juliana. Enfim, essas coisas aí vai te atrapalhar. E aí tá vendo que tem ali vários lixos que são os recicláveis, não recicláveis, o pipipi, o popopó, nananã. Enfim, se você não encarar a realidade sobre a sua essência, sobre a vida que você tá vivendo e tal, você não vai conseguir mudar. Essa coisa de você sempre querer sombra e água fresca sem... Ai, meu Deus, sem fazer tipo nenhum esforço vai te prejudicar muito. E eu vou te mostrar como, tá bom? Através das experiências da Juliana. Eu lembro que quando eu conheci a Alice, ela treinava na Fit Revolution e eu treinava na Smart Fit. Só que daí eu terminei com o Thales, né? Que era o personal lá que eu era super apaixonada por ele. Porque ele tinha síndrome de vira-lata. Ele viu os lugares que eu frequentava, as amizades que eu tinha. E pra ele, aquela coisa, tudo depende de com que você se compara. Pra ele era muito, ele não conseguia me acompanhar. E nessa época eu que pagava as contas, sabe? Do restaurante. Pô, lembro que foi assim, eu fui algumas vezes no motel nessa época. Eu era... Gente, eu odeio motel hoje. Assim, eu fui pouquíssimas vezes, mas com ele eu fui, entendeu? E nessa época quem pagava era eu, entendeu? Conta de restaurante, quem pagava era eu. Ele não tinha condições de pagar. Ele não tinha, mas eu fui muito apaixonada por ele. Eu juro que assim, naquela época, se ele falasse, deita, que nem eu fico falando das cadelinhas e tal, se ele falasse, deita, rola, nanã, eu fazia. Mas por quê? Eu não tinha experiência de vida. Eu não tinha. Com ele eu fui muito apaixonada. Eu lembro que que teve um ano novo que a gente ia passar juntos. E ele acabou não me levando pra passar o ano novo com a família dele, porque ele tava com vergonha da família dele. Entendeu? E aí aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né? E ele não bebia bebida alcoólica e eu bebia. Ele falou que tinha... Acho que ele teve um tio que teve problema com alcoolismo. Então ele passou a ter asco, sabe? De bebida alcoólica. Mas enfim, terminei com o Thales. A Nayara até me acompanhou nesse processo de mudar de academia e tal, porque ela foi lá na Fit Revolution pra fazer a inscrição comigo. Eu tava muito mal. E aí eu acabei indo num lugar que tem ali no Belém, perto de uma igrejinha, que geralmente eles vendem açaí, só que também vendia, caldo verde, sabe? E aí eu tomei um caldo verde que tava embalado num pão, assim. O caldo verde vinha dentro de um pão. E fui lá e fiz a inscrição na Fit Revolution. Fiquei super mal. Beleza, conheci a Alice lá. Só que assim que eu pisei na academia, eu não conheci a Alice primeiro, eu conheci o Bruno. E a Gleide, que era a recepcionista da Fit Revolution, ela mora ali na Paz de Barros, se eu não me engano. Ela casou com o personal. Enfim, ela viu o Bruno vindo me cumprimentar. E o Bruno deu uma apertada assim na minha cintura. E aí eu comentei com a Gleide. A Gleide falou assim, Ju, esse rapaz é muito enrolado, não confia nele. Ele já sai com uma menina aqui da academia, pipipi, popopó. Eu, Gle, tô fugindo de confusão. Tô saindo porque eu sou apaixonada por um, entendeu? Lá da outra academia. E eu lembro que eu até fiquei treinando uma época depois em 2 academias. Na Fit Revolution e na Smart Fit. Porque às vezes eu ia lá na Smart pra tomar banho, pra fazer uma esteira que era melhor. E porque eu queria ser vista. Eu queria que ele me visse, entendeu? Pra ele ver o que ele tava perdendo. E aí eu meti o shape, fiquei mal gata. E até transei com o Thales na Fit Revolution. O Felipe, que era personal, quis me matar, mas foi isso que aconteceu. Agora vamos lá contextualizar essa coisa de você não conseguir lidar com as suas emoções e de você ficar procurando, tipo, as características da pessoa em outra. A Alice sofreu muito, sabe, se relacionando com o Bruno, mas o Bruno era um homem comprometido. Há 4 anos ele namorava. E ela falou que não sabia, mas ela sabia sim. Ele namorava a Marcela, que era uma moça loira. O Bruno, nessa época, ele tinha um Celta preto, sabe? Ele tinha uma vida muito simples.
Ele falava que ele era advogado, na realidade para se conectar com o pessoal da academia, mas ninguém nunca viu inscrição do OAB. Ele estudou direito, mas ele não conseguiu tirar o OAB. E tem o Bruno, que é advogado, que treina, eu não lembro o nome dele, mas o Lucas, acho que é Lucas Gibi, que mora no Belém, o Vinícius também, que mora no Belém, o João, que mora no Belém, que morava, pelo menos, até na época. Eu lembro que o João foi morar na Califórnia, no Colorado, se eu não me engano, por uma temporada, e aí eu estava interessada no João, mas depois eu nem me relacionei com o João, mas ia ter uma troca, e aí deu uma barrada. E quem era amigo do João era o Vinícius. Mas resumindo, eu tô contando sobre toda essa galera aí, porque essa turma, eles vão poder confirmar, tipo, a história, entendeu? Resumindo, o Bruno teve interesse em mim e eu não dei continuidade. A Alice só se aproximou de mim porque ela não queria que eu me relacionasse com o Bruno. Sabe aquela coisa que a melhor estratégia do inimigo, se você não pode com ele, é se aproximar dele? E aí a Alice veio se aproximando de mim, chorando na escada, assim, lá dentro da FIT, porque ela tinha brigado com o Bruno. E eu levei ela aonde? Levei ela pra igreja, que é a Ministério Vida pra Milhões, que fica lá no Belém, entendeu? E aí a partir desse dia a gente acabou se aproximando. E ela só foi me contar a história de prostituição dela, que ela falou assim, a história é triste, que a mãe dela não valorizava ela, tratava ela de uma forma diferente dos outros irmãos, que o pai tinha saído de casa, que a mãe traía, enfim, que quem criou ela foi o vô dela, que era italiano, e depois que ele morreu, deixou uma pensão pra ela. Foi assim que ela se aproximou de mim. Só depois ela foi me falar que ela ia no Scandal, bem depois. E que ela saía com o Reinaldo, que era um rapaz que trabalhava pro Wagner, que o Wagner, ele é dono de uma empresa de logística, de uma empresa de logística de caminhão, mas ele também é dono de uma fábrica de fraldas, entendeu? Enfim, e aí foi isso. E na época o Wagner, ele era casado com a Patrícia, mas ele acabou, tipo, separando. E o Wagner tinha me falado, Ju, assim que você conhecer, assim, o Vitor mais profundamente, pede pra ele montar alguma coisa pra você, porque eu quero te ver bem, eu não quero que você tenha uma vida de gata borralheira. Acabou que eu não segui os conselhos do Wagner, porque eu não tava me relacionando com o Vitor porque eu queria que ele abrisse alguma coisa pra mim. Eu só queria viver, que foi o que eu falei pra vocês, né? Mas, resumindo, no meio dessa história toda, o negócio da água tá respingando em mim, caramba. No meio dessa... acho que meu cabelo tá muito seco e eu deveria ter molhado o meu cabelo né? Não tem problema. Que eu passei... Eu até molhei, assim, mas hidratar, entendeu? Tá muito seco. Caraca, eu tô me sentindo no deserto do Saara. Tá me molhando aqui. Deixa eu sair daqui, peraí. Vai molhar todo o computador. No meio dessa história toda, enfim, o Bruno pegou um Uber com alguém que ele acabou conhecendo. Assim, ele fez Uber, né? Ele fez Uber? Ele tava fazendo Uber e aí ele conheceu algum rapaz que se interessou por ele. Já rolou boatos que o Bruno era gay, que o Bruno se prostituía pegando os caras, mas não sei se é verdade. Mas que chamou ele pra trabalhar na Porsche, que é uma construtora, pra ele trabalhar como broker, como que é? Gente, como corretor de imóveis, entendeu? E aí eu tô falando isso porque a gente precisa mudar, né, pessoal? A gente precisa encarar a realidade. Ele foi trabalhar como corretor de imóveis e ele se deu super bem. Tanto é assim, bem rápido ele conseguiu comprar tipo uma BMW, foi fazer várias viagens internacionais, mas nesse meio do caminho a Alice saiu dele e se envolveu com o Georg, que ela conheceu lá dentro do Scandal. E aí, resumindo, depois de tudo isso, a Alice a Alice foi morar na Vila Maria. Olha os ventos da mudança batendo em mim. A Alice foi morar Ai, cadê minha bolsa? Ai, meu Deus! Ah, tá ali. Depois de um tempo, a Alice foi morar na Vila Maria e ela conheceu a Tami, que é a Tamiris, que é uma negra, que vive com a Malu e com a... Vive com a Malu e com a Daisy, entendeu? E a Alice falava que ela era super nojenta, que ela deixava cabelos assim, que a cozinha era não sei o quê. Se é verdade, eu não sei, tô falando que a Alice comentava, entendeu? E aí nesse trâmite a Alice foi morar com a Thaís depois, que é a que abriu as portas da casa dela. A Thaís é uma loira, que também acho que era, sei lá, ela era caiçara, assim, acho que aqui do litoral do Brasil, não sei se era do sul, não era, mas a Thaís, ela é baixinha assim, mas ela é bem bonita, sabe? Parece uma Barbie de verdade, a garota é super querida. Resumindo tudo a história, depois que a Alice saiu daí, a Alice foi morar também com uma menina que era da Embi, na época que ela fazia, acho que um pouquinho antes dessa história toda,
Uma menina que ela morava ela morou com a garota quando ela fazia faculdade de nutrição na Embi Morumbi. Não lembro o nome da garota. Mas não era garota de programa, não. Era uma patricinha que era bancada, tipo, pelo pai. E aí, voltando pra toda essa história, a Alice conheceu a Juliette. Foi morar com a Juliette também, né? E a Juliette tinha um filho e ela tava acabando de passar por um processo de separação. A Juliette tinha um Jeep branco, igual o da Beth. E a Juliette traiu o marido, né? E transava com todos os caras, antes e depois da separação. Só que teve um momento que esse cara cortou, né? Tipo, a mesada, sei lá o que ela ganhava, a pensão dela. E ela teve que começar a trabalhar. E aí ela foi trabalhar como corretora de imóveis na Porte, indicada pelo Bruno, porque a Alice pediu. Nesse decorrer todo, de toda tipo, essa história, o que aconteceu, né? Foi o meu aniversário, só que eu não convidei a Juliette. A Amanda, que eu tinha pedido pra Vitória me indicar uma maquiadora, e a Amanda foi lá em casa pra me maquiar. E aí eu falei pra Alice que se ela quisesse, ela podia se maquiar lá também. Quando eu vou abrir a porta, no dia do meu aniversário, quando eu vou abrir a porta, quem tá com a Alice? A Juliette. Eu convidei ela? Não a convidei. A Alice falou assim que ela tava saindo de casa e que ela falou assim, eu também vou. E ela simplesmente veio, de entrona, entendeu? Porque eu nunca fui amiga dela, nunca nem conheci essa mulher. A Alice conheceu essa mulher na Bodytech, da mesma forma que conheceu a Fernanda, entendeu? E aí a Alice foi introduzindo essas pessoas da minha vida. Pra vocês verem como que uma laranja podre vem trazendo, tipo, todas as outras. Eu com a intenção de ajudar a Alice, por causa da frase que a Nayara me falou de tá bom que a pessoa pode não te acrescentar nada, mas você pode acrescentar na vida dela, eu me ferrei. Quando eu conheci a Alice não sabia nem escrever. A Alice não terminou o ensino médio. A Alice comprou um diploma pra conseguir entrar na São Judas, entendeu? Porque ela não tinha nem ensino médio. E é isso. Quando a gente não muda o ambiente, quando a gente acaba se conectando com essas pessoas que querem vida fácil, sombra e água fresca, que nem tá ali no negócio da rede, entendeu? A gente se ferra, porque na intenção de você ajudar você acaba fudendo com a sua vida, que foi o que eu fiz. Eu demorei, muitos anos pra acordar. Muitas vezes eu me aproximava e me afastava da Alice, porque ela vinha atrás de mim. Ela mandava mensagem pro Vitor, falando, eu gosto tanto da Juliana, aí o Vitor perdoa, não sei o quê. E é isso. Um vício, que nem tem uma placa de proibido fumar, um vício ele acaba trazendo todos os outros, entendeu? Eu lembro que quando eu conheci o Jorginho, ele fumava, mas ele não fumava quando tava comigo. Tipo, ele sabia que eu odiava cigarro, entendeu? Ele sabia que eu odiava cigarro. E é isso. Eu odeio cigarro, não suporto o cheiro de gente que fuma cigarro. Você faz da sua vida o que você quiser. Eu tô falando que eu tenho nojo. Eu não consigo nem beijar, sabe? Eu tenho nojo, me dá vontade de vomitar. Ontem, quando eu tava fazendo os vídeos lá no bistrô, de repente parou um rapaz que entregava iFood, ele sentou no banquinho lá fora e começou a fumar. Eu tive que parar de filmar, porque me deu vontade de vomitar. Entendeu? E é isso, a vida é essa. Acho que não tem mais coisa pra falar pra vocês. Bom, é isso, agora eu vou trabalhar, né? Isso aqui já é um trabalho, mas eu vou trabalhar mais.